Bom, pessoal, dando prosseguimento ao nosso trabalho aí, nós vamos voltar na questão 187, só para relembrar. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E a resposta é não. Ela é mais ou menos etérea, passando de um mundo para o outro. O espírito se reveste da matéria própria de cada um, ou seja, da matéria de cada globo, com mais rapidez que um relâmpago. Então, ele não vai perder o perispírito. Ele vai trocar por outro, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai modelando o seu perispírito dentro das substâncias, da matéria que estão cercando aquele globo. Por isso que eu digo, pessoal, quanto mais evoluídos os espíritos, mais vai evoluir o planeta, mais os fluidos que estão envolvendo esse planeta vão ficar melhor. Tá ok, gente? Então a gente não faz sozinho. O espírito só não vai conseguir. Tem que ser uma evolução que todos vão caminhando junto. Então tem uns mais adiantados, outros menos adiantados. Não é espíritos melhores nem piores. É alguns mais adiantados e outros menos adiantados. Aqueles mais adiantados vão auxiliar os menos adiantados. E assim todos vão chegar a um patamar do mesmo nível. Tá ok, pessoal? Só que por enquanto nós estamos tendo divergência até dentro da doutrina espírita. Então a gente tem que caminhar num caminho só. Quem quiser seguir esses pseudo-sábios aí, que sigam. Não tem problema nenhum. Isso com o tempo, como eu disse, vai se modificando. Mas agora, quem quiser já, nessa encarnação, já começar a melhorar um pouquinho mais, é só seguir Kardec, gente. Não tem erro. Quem lê Kardec, quem seguiu os ensinamentos dos espíritos superiores, não tem como errar, gente. É uma maravilha. A cada dia que tu estuda, você aprende mais e vai evoluindo mais dentro da doutrina espírita. Pode não ser um ser perfeito, mas vai evoluir bastante. Tá ok? Lá no Livro dos Médiuns, na 56, agora trocando, mas sempre Kardec, tá? Livro dos Médiuns, trocamos o Livro dos Espíritos pelo Livro dos Médiuns. No número 56, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que nos dizem os espíritos. Quer dizer, então essa forma humana que nós temos, ela é peculiar em todos os globos, até os mais adiantados. Então aquele negócio de ET com olhos gigantescos e orelhas enormes, aquilo não existe, pessoal. Tá? Aquilo ali é uma ficção. Quem gosta de ficção são esses aí, ó, que gostam de bastante ficção. Quanto mais ficção, melhor para eles. Então, ó, o que nos dizem os espíritos, ok? Essa igualdade, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem perispírito. Olha só. Essa igualdade, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem perispírito. Então o espírito que não está encarnado, ele tem o seu perispírito, sempre acompanha. Desde quando ele é criado por Deus, pela divindade, ele já tem seu perispírito. Por quê? Porque o perispírito é a forma que o espírito tem de poder agir sobre a matéria, gente. Se não tiver o perispírito, ele não vai conseguir. Se ele perder um dia o perispírito dele, que não tem como, segundo a doutrina espírita, ele não vai conseguir atuar na matéria dele, não vai evoluir. Ele vai ficar a mesma coisa que a matéria. A matéria, sem o espírito, ela não vai conseguir se transformar. A matéria se transforma, passando o espírito. O espírito, ele evolui, ele progride, que é diferente, mas ele precisa da matéria também. É as duas coisas unidas. Só tem perispírito. Vamos voltar um pouquinho ali para dar continuidade. Com que em todos os tempos se apresentam os anjos ou espíritos puros. Então, já fica bem claro aqui que quem atinge a forma angelical, o espírito puro, também tem perispírito. Ao contrário do que diz André Luiz, que quanto mais puro tu for, tu já não tem mais perispírito. E não é jogo de palavras. Jogo de palavras é outra coisa. É coquetel, é qualquer outra coisa. Isso aqui não é um jogo de palavras. É uma interpretação do que está no texto, gente. Se vocês têm dúvida, voltem atrás lá e vejam o que André Luiz está dizendo.
Tá ok? Porventura, se até este momento não foi possível compreender, muito menos aceitar que o perispírito não possui órgãos, como a gente já viu, centro gástrico, genésico e outros, que isso aí é uma outra coisa que está infiltrado dentro da doutrina espírita, que é o tal de chakras, que estudam, se perde tempo estudando chakras. Dentro da doutrina espírita não se deve estudar chakras. Como alguma coisa, conhecimento do que é, tudo bem, mas não ficar embutindo, como já está embutido dentro da doutrina espírita, o estudo de chakras, gente. Não existe isso aí é uma outra doutrina, é uma outra cultura, é uma coisa mística, não tem nada a ver com doutrina espírita. Então, se estuda, se perde tempo estudando chakras, né? Como se fosse doutrina espírita, e não é, porque não possui. O perispírito não possui órgãos, ele não tem memória, ele não pensa. Nele não fica nada registrado da vida corpórea, porque é matéria. Matéria é quintessenciada, mas é matéria. E matéria não tem memória, gente. Então, aqueles que dizem que fica gravado no teu perispírito, não fica gravado nada. Não tem. A memória é o teu HD. Como eu já vi vários palestrantes falar dentro de casa espírita, que o perispírito era o HD do espírito, que tinha todas as informações. Mas aí quando tu troca de perispírito, passa para um globo para o outro, aí tu perde toda a tua memória. A memória está lá. A memória está no espírito, gente. É o espírito que pensa, ele é que tem, ele que vai agir sobre a matéria. Então é mais um equívoco aí que está aí dentro da doutrina. Por quê? Porque foi aceito essas ideias dos pseudo-sábios. Mas foi Chico que escreveu. Bom, é como eu sempre digo, pessoal. Quem quiser que siga, que pegue esse barco e vá. Ok? A nossa intenção aqui é mostrar o que é doutrina espírita, o que Kardec deixou escrito, né, para que nós possamos estudar. Tá ok? Mas sim serve como instrumento de ligação para o espírito. Espírito que pensa, que tem memória, que é o princípio inteligente do universo, que possui inteligência, que é um atributo essencial do espírito, para que o mesmo possa se manifestar, consequentemente, progredir e assim cumprir os seus desígnios. Tá ok? É o espírito que pensa. Está lá, no Livro dos Médiuns, na questão 56, se não me engano. Só retornando ali um pouquinho, vamos lá. Na questão, se não me engano, 56, como já foi dito. É isso aí. Tá ok? Então, esse aí voltando um pouquinho atrás, então nós vamos ver o que diz para cumprir os desígnios. Vejamos então o que nos relata o Livro dos Médiuns. Tá ok? Olha, o Livro dos Médiuns, capítulo 1, 54. Limitar-nos-íamos a dizer que quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Tá ok, gente? Para ficar bem clara essa situação, a alma nunca está desligada do seu perispírito, em hipótese nenhuma, seja na situação de encarnado ou desencarnado, na erraticidade, gente. Na erraticidade. O espírito desencarnado, ele fica na erraticidade. Tem a doutrina aí que diz que vai para o umbral. Umbral não existe na doutrina espírita, gente. É erraticidade. Essa é uma coisinha a mais que a gente está aprendendo aqui. Tá ok? Não existe umbral. Umbral é outra doutrina. É a doutrina dos pseudo-sábios. Doutrina espírita é erraticidade. Tá ok? No Livro dos Médiuns, no capítulo 1, 55,
O espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Qualquer que seja o grau que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que se depura e eleva na hierarquia espiritual. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito. Porém, o perispírito por só não é espírito, é matéria, do mesmo modo que o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa, portanto não é HD de nada, gente. Não leva a marca, não tem memória. Isso que tem que ficar bem claro, gente. É o que está escrito. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou um instrumento de sua ação. Tá bem claro, pessoal? É isso aí, né? Acho que todos compreenderam. Se vocês não compreenderam, voltem lá o texto novamente, voltem o vídeo, vejam as explicações, leiam o livro dos médiuns, leiam o livro dos espíritos, leiam Kardec, gente. É Kardec que é espiritismo. O resto é pseudo sábio que está deturpando a doutrina espírita. Essa é a palavra. Para quem possa ter ficado em dúvida do que foi exposto, ou seja, a verdadeira doutrina espírita, vamos relembrar o que nos foi alertado, recomendado e que nos parece não foi observado nem aplicado até o presente momento, por quem deveria ter feito. No livro dos médiuns, no capítulo 20, 230, para esclarecer um pouco mais. Então, na nossa opinião, isso aí não foi respeitado, que Kardec sempre disse que era para ter comparações, não foi feito. Hoje, com a doutrina espírita, 2 ou 3 médiuns, 2, 3 espíritos aí estão ditando a doutrina espírita. Sempre é bom relembrar, eu sei que é chato, gente, mas é bom a gente sempre estar batendo nessa tecla aí, porque é assim que a gente vai gravar. Na 230, então, desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai, vejam bem, rejeitai, desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Será que admitir alguma falsidade, gente? Uma só? Ou tem várias? Façam essa pergunta. Quem defende esses pseudo-sábios, façam essa pergunta aí. Será que foi admitida uma só falsidade ou várias? Tem várias contradições ou uma só? Vamos refletir, pessoal. Uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria, podereis edificar um sistema completo. É o que está acontecendo agora. Que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça. Presta atenção nesse texto aí, gente. Coloque. Isso aí foi uma comunicação de Erasto. Tá ok? Então vamos pensar. Vamos pensar nisso aí. Eu desejo que todos tenham compreendido, né? Tenham compreendido a nossa mensagem e que os bons espíritos vos acompanhem e bastante saúde e paz. Obrigado pela atenção.